Isso mostra que se ele tivesse antecipado e fosse buscar essa indicação, ele já teria tido meses atrás. Então ele já teria antecipado aquela venda por indicação, que daí sim faz muito sentido. Sirva as pessoas. Se você não tem capacidade de pagar para estar com ela, se você não tem capacidade de fazer investimento para estar junto, sirva. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Magnus X. Deixa eu explicar para vocês o que é esse Magnus X. O Magnus X é o Magnus Experience, que é um evento que nós fazemos no nosso clube de negócio, o Magnus Club, que é um clube dentro da MLS, Mentor League Society, comandada por Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota, onde nós trazemos os nossos sócios, né? Nós tiramos os sócios do escritório, da empresa e levamos eles para outras experiências para que eles aumentem a frequência deles e isso, para que isso impacte ainda mais os negócios deles. E hoje eu trouxe um convidado aqui que esse é super especial porque ele é de dentro de casa. É uma pessoa que começou ali literalmente do zero na nossa área, na nossa empresa, na Basf Company, através ali da contabilidade, mas ele começou num setor que eu gosto muito e é o assunto que nós vamos trazer aqui para vocês hoje, que é vendas. Então hoje eu estou aqui com esse menino que era ainda mais menino quando começou lá com a gente, mas que agora, né, já está evoluindo muito e hoje é Head Closer, ou seja, ele comanda ali os nossos closers e alguns processos comerciais dentro da nossa empresa. Estou aqui com o Marcos. Beleza, Marcos? Beleza. Tranquilo? Bem, pessoal? Vamos falar de vendas? Com certeza. Maior dificuldade da grande maioria dos empresários. Começou bem, galera. Realmente, hoje a venda ela se torna cada dia mais necessária, porque a competição é cada dia maior, né? Então você tem que não só falar sobre venda, não só saber que é importante, mas também ter técnica, também ter processo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa aqui. Mas Marcos, antes de começar na Basf Company, né, que é a nossa companhia, através das vendas, você já tinha vendido, já tinha alguma experiência? Aonde você estava trabalhando? Conta um pouco para a galera aí, para eles entenderem da onde você veio e como que você acessou esse ambiente das vendas. Muito bom, Léo. Eu comecei chão de fábrica, trabalhando em produção, operacional. Só que desde o começo eu já entendi que o que poderia mudar a minha vida, e vem mudando obviamente, é vendas. Comercial, vender e comissão. E vendedor é esse tipo de pessoa que não tem um teto. Você não tem um limite. Você pode fazer o salário, você pode ganhar mais. Então eu sempre tive essa intenção de ser vendedor para justamente conseguir atingir um resultado. Tá? Mas comecei como chão de fábrica. A minha primeira experiência com vendas está sendo aqui com o Léo, já há mais ou menos 2 anos. Mas antes disso trabalhei em produção, fábrica de brinquedo, fazendo ali um trabalho totalmente diferente, mas sempre tive a vontade. Sempre fui um cara que estudei muito porque eu li aquele livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Maravilhoso. Livro espetacular e ele sempre fala que o principal de tudo para quem quer crescer na vida é vendas. Você tem que saber vender. Então há mais ou menos uns 5 anos eu já estudo de forma intencional sobre vendas e hoje eu aplico na Basf Company, que está gerando um resultado significativo. Hoje estou numa posição de contribuir, ajudar, ensinar e liderar outros vendedores para chegar em algum bom resultado e atingir ali as metas determinadas e conseguir, obviamente, gerar um bom faturamento da empresa. E, Marcos, você até citou, né, chão de fábrica, que eu também vim de chão de fábrica. Foi até uma coisa muito interessante, quando eu mesmo, particularmente, todo o processo de contratação para o nosso time de vendas eu faço questão de fazer, pelo menos a parte final ali do processo seletivo, né, e tudo mais. E eu fiz o seu processo. E isso chamou muita atenção, né? Porque eu até te falei, né? Que eu também vim do chão de fábrica, trabalhei em fábrica de sapato, trabalhei em metalúrgica, enfim, tive as mesmas experiências que você teve, né? Por bastante tempo. E você, na época ali, quando a gente fez a sua entrevista, né? Você falou do livro, falou de o que você estudava, né? Sim. Quem você estudava, isso foi muito importante também ali na decisão de trazer você para o time, né? Porque hoje às vezes a gente pergunta para a galera assim, cara, você conhece, sei lá, o Alfredo do G4? Ah, não conheço, o cara que fala muito sobre venda. Você conhece o Flávio Augusto? Pô, não conheço. Então assim, acho que falta muito também essa questão do interesse. Mas eu vou discordar num ponto que você falou,
que você foi a primeira experiência com vendas. Eu acredito que não. Eu acho que todo mundo tem uma experiência com vendas. Sim. Pode ser um bom ou um mau vendedor, mas todo mundo tem que pelo menos se vender. Então você tem que se vender para sua família, você tem que se vender lá para sua esposa, você tem que se vender se você quiser conquistar um namorado, uma namorada. Tá sempre vendendo uma ideia. Exatamente. Então você pode até ser um mau vendedor, mas Sim. você é um vendedor. Você tem que colocar suas ideias em várias coisas. Ah, eu estou fazendo faculdade, você tem que colocar suas ideias lá na faculdade. E assim por diante, você tem que vender até pro seu filho, Exato. né? Para ele entender que ele tem que te obedecer, que ele tem que fazer, que ele tem que escovar o dente, que ele tem que fazer comer direito e tal. Então, vendas faz parte da vida do ser humano, né? E aí, quando você entende que através disso, se você usar as técnicas corretas, estudar sobre aquilo, aprimorar e usar isso de forma intencional, você pode mudar a sua vida e, consequentemente, contribuir demais para uma empresa e para a sociedade. Exato. E aí, Marcos, você começou lá com a gente, né? E você começou vendendo do que exatamente, né? Te colocaram lá no setor, né? Como que foi esse primeiro processo, né? Você saiu da fábrica lá, estava lá no processo, manufatura, e aí colocaram você lá no escritório e como foi isso? Só te jogaram e falaram assim, toma que o filho é seu, o que você vai vender? Sim. Você ficou perdido? O que você fez para poder se ambientar, né, nesse novo cenário, nesse novo trabalho e ter ali ainda um resultado, né? Exato. Quando eu comecei com o Léo, eu comecei como estagiário. Há mais ou menos uns 2 anos. Quando eu iniciei, eu comecei ali vendendo o famoso upsell e cross-sell. Aquele produto para aquele mesmo cliente que já tem na nossa base. Então era uma venda mais consultiva, registro de marca, uma alteração de porte, alteração contratual, uma possível recuperação. Então sempre fazia toda essa consultoria, essa varredura na nossa base de clientes para trazer essa oportunidade. E acho que o mais legal hoje, dentro da nossa empresa, do nosso escopo de negócio, é que a gente não trabalha direcionado com uma solução. A gente começa com contabilidade, mas dentro da contabilidade existe ali um hub, soluções, algumas outras, várias situações que a gente consegue ter para o mesmo cliente, uma outra oportunidade, uma recuperação, uma alteração contratual. Então eu comecei vendendo isso e o Léo viu ali o meu desejo de crescer, a minha fome, e foi me trazendo algumas outras oportunidades. Então eu comecei ali também a vender contabilidade, que já é uma venda mais consultiva, uma venda mais complicada, mas consegui também alcançar um resultado nisso, expressivo, significativo, para realmente chegar hoje numa posição de estar ali liderando pessoas e vendendo mais high tickets. E para você, diante da sua experiência, não importa o que as outras pessoas falem, cada um tem a sua experiência, a mentoria mesmo é sobre isso, né? Exato. É você comprar a experiência daquela pessoa. Você pode encontrar centenas de outras opiniões e experiências diferentes. Quando você tem ali um mentor, é aquela experiência dele, que ele viveu, teve resultado e vai transportar para você. Exato. Agora falando sobre a sua experiência e a sua crença em relação a vendas. Desde o seu começo, aprendo para vender ou vendo aprendendo? Isso é legal. Você sempre vai vender aprendendo. Não tem como você aprender se você não vender, porque é na prática que você desenvolve. É na prática que você ganha experiência. É errando que talvez você vai entender que numa próxima você não vai fazer daquela forma. Porque quando você fica muito na teoria, de fato, você não aprende. Você acha que você sabe, mas você não sabe. Sim. Porque tudo que eu aprendi nesses 5 anos de estudo, eu comecei a aplicar na base de company, eu vi que na prática, ali no tete-a-tete com o cliente, falando pessoalmente, é diferente. É diferente. Entendeu? Então você tem que se desenvolver muito mais. A prática, ela traz ali um resultado, uma maneira de você conseguir alcançar um resultado muito melhor, obviamente. Então, o mais importante hoje é tudo que você faz. O Léo até fala muito, MVP. Testa. Você aprendeu uma coisa nova, vai lá e testa. Entendeu? Não fica aquela questão de obesidade mental. Você lê muito, aprende muito, mas não aplica. Então seja um cara, uma pessoa que aplica, tem essa questão de aplicabilidade, aprendeu hoje, aplica amanhã, para de fato começar a gerar resultado para você. Vamos dar até uma dica então, Marcos, para a galera, né? Principalmente aí contadores, pessoas que têm empresa de serviço que, né, vai ter uma similaridade muito grande com a nossa empresa que você atua, mas serve para qualquer um também, mas principalmente essa galera. Como começar a vender um produto novo. Então, você olhou para a sua base, o primeiro ponto é esse, obviamente, você olhar para a sua base e ver o que essas pessoas têm de necessidade, ok, você achou essa oportunidade. Mas aí, como começar a vender? Imagina que eu tenho mais de 100 clientes, igual nosso escritório, mais de 700 clientes, né? Enfim, só de contabilidade, fora os outros. Como começar a vender para entender se aquele produto vai ser aceito, vai ser validado? O que você faz hoje quando
o pessoal identifica, ou até mesmo eu, identifico uma oportunidade de venda e eu preciso que você dê o start e comece a vender. Você faz ali um grupo, testa, como que funciona esse teste, o que você faz hoje? Eu acho que o principal ponto, até para antecipar isso, é o olhar de consultoria. É você também entender um pouco do cliente, entender o momento que o cliente está, para de fato entender se aquela solução naquele momento para ele vai fazer sentido, para você conseguir ser o máximo assertivo. E como que você consegue trazer ele uma consultoria fazendo perguntas, fazendo de fato uma boa qualificação. Assim você vai conseguir entender se de fato a pessoa tem interesse, tem potencial, se ela realmente precisa daquilo, se ela tem um nível de consciência para você trabalhar a venda do momento correto, entendeu? Não só fazer algo ali que às vezes o cliente não precisa. E esse é um problema. As pessoas, elas querem vender, elas querem apresentar o que elas fazem, mas somente isso, apresentar. E elas não sabem se de fato esse produto que você tem, essa solução nova que você está testando, aquela pessoa precisa. Então, o primeiro passo, procura entender, conhece o seu cliente para ver ali o que de fato ele precisa, para você conseguir trazer uma nova oportunidade. Tem esse olhar de consultor, consultoria, sabe? Legal, muito bom. E hoje, assim, né, a gente dá mentoria para muitos contadores. Sim. A gente vê que os contadores, principalmente, eles trabalham de duas principais formas, né? Ou eles ficam esperando a indicação, sim, cair no colo. Então, o meu cliente gosta muito do meu trabalho, ele me indica. E ele até tem orgulho disso, né? Não que não seja algo para se orgulhar, porque é sinal que você, né, o seu cliente está satisfeito, mas é um mau sinal, né? Porque você teve que esperar o cara ter ali, ele parar o trabalho dele para olhar para você e falar, cara, deixa eu indicar alguém para esse cara. Ou seja, isso mostra que se ele tivesse antecipado e fosse buscar essa indicação, ele já teria tido meses atrás. Então ele já teria antecipado aquela venda por indicação, que daí sim faz muito sentido. Então hoje, Marcos, qual a importância desse papel, né, de fazer esse trabalho de solicitação de indicações de forma ativa? Quão poderoso você enxerga isso hoje dentro da nossa operação? Você faz isso todos os dias? Com que frequência? E qual o time certo de pedir uma indicação hoje? É fundamental você ter sempre essa questão de estar ali atento a oportunidades. Ou seja, é o que a gente faz muito. Às vezes chega um cliente com alguma dor, algum problema, a gente resolve aquilo e vê outras novas maneiras de trazer uma solução. Talvez um produto que a gente tem que resolver, talvez uma outra forma de ver aquele mesmo problema. Você a gente sempre procura ele. Exato, a gente faz aquele encantamento com ele para realmente conseguir fazer esse upsell, esse cross-sell, trazer essa nova venda com esse olhar consultivo. Hoje, a gente coloca no nosso comercial o olhar de crise. Comercial é crise, é vender todo dia. É você ter que estar atento à oportunidade, é você buscar, é você identificar ali o que tem para você vender, o que não tem, para de fato você conseguir chegar no resultado. Então você tem que ter essa visão de estar sempre com fome, de querer mais, de trazer mais resultado, de alcançar, de querer alguma coisa para, obviamente, atingir as metas e os objetivos. Legal, bacana. Até legal que você falou de meta também, né? Hoje, na nossa empresa, nós não temos uma meta como teto. Nós temos uma meta como chão, né? Que é o mínimo aceitável que uma pessoa tem que vender para se pagar, né? Para fazer sentido ela estar ali. E hoje, Marcos, para você, como que é trabalhar num lugar onde você não tem ali uma meta limite e nem mesmo um ganho limitado? Né? Ou seja, não importa se você vai ganhar 10, 20, 30, 40, 100, 200 mil reais de comissão, literalmente proporcional ao que você vender. Isso acaba, eu sei que acaba sendo uma pressão ali, né? Uma coisa que mexe um pouco até com o psicológico, mas como que você vê isso hoje a nível de oportunidade e você indicaria ou não, né, uma empresa, uma contabilidade ou uma outra empresa aí de outro ramo trabalhar dessa forma também? Com toda certeza, com toda certeza. Hoje, você tem um ambiente fértil, com muitas oportunidades para você vender, aonde você não tem um limite de ganho. Você não tem ali um teto de comissionamento, um teto de faturamento que você atingir, você vai ganhar aquilo. Isso, se a pessoa tem fome, se ela tem ambição, se ela quer crescer, é fundamental. Ela está num ambiente ali, num terreno fértil, que vai de fato proporcionar um crescimento. Então, assim, eu julgo isso hoje como primordial. É até por isso que eu trabalho com o Léo, eu estou contribuindo com o Léo, porque de fato eu entendi que quanto maior o meu esforço inteligente, quanto melhor eu melhorar o meu processo, quanto mais eu vender melhor e com qualidade, eu vou ganhar mais. Então só depende de mim. Eu não fico dependente ali de terceiros, de outras coisas. Eu falo com o Léo, eu não trabalho pro Léo, eu trabalho com o Léo, eu trabalho para mim.
Hoje eu empreendo dentro do CNPJ do Léo. Então eu estou sempre buscando o meu resultado. Porque eu vou ganhar conforme a minha ambição. Conforme eu querer, conforme eu buscar o meu resultado. Então é realmente a pessoa ter ambição, ela querer e fazer Como acontecer. foi bem bacana também isso que você tocou. Como foi essa virada de chave? Porque eu lembro que quando você entrou na empresa, né, você falou para mim, pô, eu tenho o sonho de ser empresário, né, Sim. e tal. E eu falei, cara, você pode ser empresário aqui, né? Exato. Não que você só tem esse caminho, mas você pode, né? Que é a questão do intraempreendedorismo de verdade. Exato. Né? Não aquele maquiado, né? Que tem muita empresa que a gente sabe também. Mas como que foi essa percepção, né? Que essa mudança, na verdade, de percepção que você tinha antes, que eu só vou ficar rico, só vou ter um resultado Exato. significativo se eu não estiver trabalhando com outra pessoa, mas sim sozinho, com o meu próprio CNPJ, etc. E agora a percepção que você tem que é de longo prazo, que é de realmente, assim, de ter muita coisa que talvez não está nem conseguindo ainda, né? Exato, Tá tendo que achar soluções para poder segurar mais coisas ali, de tanta oportunidade que nós temos hoje. Como que foi essa mudança e o que você pode falar sobre isso também para outros empresários, né? Para aplicar isso na empresa deles também, para os colaboradores deles? Sim. Léo, essa pergunta ela é muito boa, porque igual você falou de fato, eu tinha essa percepção que para mim ganhar muito dinheiro, para mim crescer na vida, eu tinha que ser empresário, mas não necessariamente. Porque o comercial de uma empresa, ela é de fato você empreender todos os meses. Porque mês a mês a sua meta zera. Você começa do zero. E empreender é isso. Você não tem garantia nenhuma. Todo mês você tem que ir lá vender, buscar resultado, tentar novamente, fazer acontecer para você conseguir alguma coisa. Então o comercial é isso. Você começa a viver isso, então é empreender, de fato. É você todo dia ter essa vontade de vender mais, vender melhor para faturar mais. E que no mês que vem você não tem garantia nenhuma. Então se você não faz, você não ganha. Então empreender é isso. O Léo sabe muito disso na prática. Então, em conversas com o Léo, eu entendi isso, eu comecei a ter essa clareza, eu falei, poxa, eu já empreendo. Não é porque eu não tenho um CNPJ que eu não estou ali na função de empreendedor, porque eu estou todos os dias. Hoje a gente não trabalha conforme carga horária ou obrigações, é resultado. Você tem a obrigatoriedade de gerar resultado, gerar retorno para a empresa, para de fato valer a pena o investimento. E hoje a maior percepção que dá para os empresários trazer isso para a empresa deles, para implementar no comercial e trazer essa cultura, é que a pessoa ela está de fato ali no ambiente fértil, ela tem um ambiente proporcional à vontade dela, e quanto mais ela trabalhar, e quanto mais ela entregar resultado, e quanto mais ela vender, ela vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas é você saber demonstrar isso para ela. Você mostrar a ideia ali, você falar que de fato isso é muito bom, explicar o seu plano para ela, ter um plano de crescimento para o seu vendedor também é muito importante, tá? Para de fato ele ter ali a vontade de ficar com você, de crescer, porque o que eu mais vejo hoje é vendedor com teto. Ele tem um teto de comissionamento, ou Chega seja, ali, ele para. exato. Ele fala assim, tá, já atingi isso daqui, eu já vendi o suficiente, então para que eu vou mais? Se eu vou ganhar o mesmo tanto. Então a pior coisa que eu vejo isso hoje em um time comercial é essa questão de limitação. Comercial não tem limitação. Quanto mais você vende, mais você ganha. Essa é a melhor forma de você gerar cultura de empreendedor dentro desse comercial, dentro das pessoas que geram faturamento para sua empresa. Legal. E aí, galera, até fazendo um adendo aqui, hoje nós temos uma cultura que é o seguinte: time comercial tem que ser comandado pelo dono da empresa, pelo CEO da empresa, que nesse caso sou eu, mas eu defendo muito, né? O Joel J fala muito sobre isso, vários, né? O Felipe Tito também fala sobre isso, que ele desce para operação, principalmente na venda ali, porque realmente, né, ninguém toma café igual o dono. Mas Exato. se o dono estiver junto, né, essas pessoas elas se comportam também como dono, elas passam a ter a mesma cultura, o mesmo comportamento, a mesma fala, né? Realmente elas se portam da mesma forma, cada um, lógico, com a sua particularidade. Mas você, quando você entrou principalmente ali, você pegou uma fase onde eu não ficava diretamente com o time comercial, né? E agora você tem uma outra fase onde eu realmente estou ali, né, a todo momento com vocês e tal, fazendo plano junto, puxando a meta junto e tal. Qual que é a diferença, né, que você vê de um caso para o outro? Isso impactou no seu resultado, no resultado do time como um todo? Léo, totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque uma coisa é a cultura de vendas do dono da empresa. Ele já entendeu que aquilo é importante. E sem contar também que ele é o melhor vendedor da empresa. Ele sabe como trazer aquela solução, ele sabe como vender aquele produto. Então tá perto, principalmente do Léo, que sabe hoje como fazer, repassando esse ensinamento pra gente é fundamental. Faz total diferença, sem contar a questão da cultura. Cultura de vendas, porque hoje dentro da base de compra a gente vive isso. É venda todo dia.
A gente não pode ficar um dia sem vender, entendeu? Isso vem da onde? Do Léo. Ele que sempre puxa um direcionamento, ele sempre que traz ali um norte, sempre traz estratégia, sempre traz uma percepção diferente daquela mesma coisa que talvez a gente está vendo de uma maneira, ele traz ali uma outra forma de ver aquela coisa que pra gente faz total diferença. Então esse olhar do dono, que faz total diferença no negócio, a gente fala, poxa, o dono tem que estar sempre no operacional estratégico, aonde de fato muda o ponteiro da empresa, que é o comercial. É onde vai gerar faturamento, é onde ele vai ter uma boa venda, é onde vai gerar lucro para a empresa, que vai trazer oportunidade para ele melhorar a gestão e outras várias nuances dentro do CNPJ. Sim, sim. Até, por exemplo, essa semana aqui que nós estamos gravando aqui num sábado. Sim. Essa semana, literalmente, que se passou, nós desenhamos um projeto dentro da empresa onde, com os mesmos clientes, uma média aqui, né, a cada 50 clientes, nós fizemos com que eles aumentassem ali uma média de 10 a 15%, não, só no número de CNPJs atendidos. Sim. E até mesmo em faturamento, né, com os mesmos clientes ali, CPFs, né? Exato. Ou seja, que é o upsell que nós falamos. Então, esse processo ele tem que ser desenhado, o lado técnico, o lado consultivo, o lado vendas, o lado estratégia, abordagem, SDR. Então, tudo se une de fato, né? Então, você que está assistindo aí, você é um contador, um empresário, se você já tem ou está pensando em ter um time de vendas, isso é muito importante. Você investir nisso é muito importante. Você treinar essas pessoas é muito importante. Mas não pense, não caia na ilusão de que essas pessoas vão comandar todas as vendas sozinhos. Não por falta de vontade, não porque eles não queiram, mas de fato você criou aquilo, você criou aquele produto, você criou o negócio. Então não é do dia para a noite que uma pessoa vai superar você, e talvez ela nunca supere você no quesito conhecimento do produto, no quesito relacionamento com o cliente, porque o peso é diferente. Então o time de vendas ele serve para dar vazão, ele serve para multiplicar, né? Dividir para multiplicar, que nós sempre falamos lá na Base Company. Mas nunca você vai conseguir sair literalmente de todo esse processo, a não ser que você tenha ali, né, uma pessoa que te supere de fato, que seja um sócio da empresa. Você pode sim promover alguém do seu time a sócio um dia, através de partnership. A gente ensina muito isso também nas nossas mentorias, a gente aplica isso dentro do nosso negócio. Então, sim, tem formas de você sair um pouco mais, mas de fato eu não indico que você saia, né? Realmente o empresário, não importa se ele está fazendo uma call de vendas ou não, mas ele tem que estar com o olhar, né? Um dos principais indicadores, né? O KPIs que nós falamos ali na consultoria é justamente você olhar o seu faturamento. O faturamento vem de venda. O faturamento não é sorte, o faturamento não é por acaso, né? O faturamento é estratégia, principalmente não só o faturamento, mas o lucro, né? Então, uma venda, ela resolve um problema. Mas uma venda bem feita, ela resolve o problema, né? Porque tem muita gente que fala, só vender, só vender. Não é assim também. Então, se você tem um time comercial e você deixa ele ali, daqui a pouco seu time comercial está vendendo sem margem, está vendendo só um produto que é mais fácil de vender, mas que não traz lucro para o seu negócio. E às vezes não é nem venda, sofre uma venda. Exato. Porque tem muito essa questão do vendedor parar no não. Ele toma um não, ele acredita que acabou a venda ali, qualquer coisa eu fico à disposição. Pra gente não existe isso. A venda bem feita que a gente fala, ela começa no não. Quando a pessoa fala assim, não, eu acredito que não é para mim, eu acredito que não é o meu momento, hoje para mim o investimento não faz sentido, é aí que a venda começa. Na dificuldade, na quebra de objeção, entendeu? E como que a gente consegue alcançar isso? Com um bom processo de vendas. Então hoje, se você quer de fato escalar o seu faturamento com previsibilidade, você precisa criar um bom processo de vendas. E um bom processo de vendas vai trazer previsibilidade para o seu faturamento. Entendeu? Você vai começar a identificar o que está acontecendo, o que dá para melhorar. Entendeu? Marcos, até é legal, eu queria que você falasse diretamente para o empresário, contador, empresário, que faz a venda ou que tem um time de vendas, sobre essa questão do não. Como que você vê hoje, no seu dia a dia, essa questão de tomar nãos? Né? Você fica chateado, te desanima? Como que você lida com isso? Como que você aprendeu a lidar com isso? Explica um pouco e dá uma dica para quem hoje toma um não e acaba desistindo, fica chateado, fica desanimado. Sim. Até o Flávio Augusto fala um pouco sobre isso. A sua chateação com o não, ela não pode durar mais que 5 minutos. Porque é igual o sangue na mão do médico. Sempre vai ter. Em vendas, sempre vai ser mais não do que sim. Então, quanto mais rápido você entende isso e você aprende a lidar com isso, melhor vai ser a sua vida nas vendas. Porque, de fato, o que mais acontece é o não. Entendeu?
porque a gente recebe lá 10 não para levar um sim. Então, de fato, você tem que ter resiliência, fazer acontecer, trabalhar mais vezes, melhorar o seu processo para, de fato, diminuir o não, melhorar a sua taxa de conversão para conseguir alcançar mais resultados. Legal. E Marcos, hoje você também acaba, né, sendo um mentor ali dentro do Magnus Club, porque você fala sobre o que você faz dentro do nosso time. Então, quando pitch de venda, construção ali de roteiro, né, comercial, até chegar num fechamento em call, né, estruturação ali realmente dessa venda, você acaba falando bastante disso ali dentro do Magnus Club. Qual é a dica que você dá, né? Curso, mentoria, o que uma pessoa que está assistindo agora que fala, poxa, eu quero ter um time de vendas, ou eu quero ser um vendedor melhor que venda todo dia, como você falou, como nós fazemos lá na nossa empresa. Qual a dica que você dá para essa galera aí, para que eles comecem a vender mais, para que eles comecem a ter mais resultado? Eles vão ler um livro, eles vão fazer uma faculdade, eles vão fazer uma mentoria. Qual o caminho você seguiria que você indica, né, para essa galera aí também? O primeiro passo. Eu acredito que a melhor forma de você conseguir chegar em um resultado de forma mais rápida, principalmente para você que é contador, para você que é empresário e que quer fazer isso, mas não sabe como, é você estar ao lado de pessoas que já têm esse resultado, que já alcançou aquilo que você deseja, já tem aquele faturamento que você gostaria de ter, só que você não consegue. Para você que não sabe como implementar um time comercial, entendeu? Hoje talvez você nem precise saber. É só você realmente ter pessoas ao lado que sabem fazer isso, sabe como colocar, sabe como implementar, sabe como criar um bom processo para estar junto ali e de fato ter algum resultado. Tá? E hoje a gente dentro do Magnus proporciona muito isso. Essa questão de mentoria, poxa, eu quero criar um time comercial, como que eu faço? Por onde que eu começo? A gente destrincha com você os tópicos, o passo a passo, para você conseguir ali tirar um pouco dessa responsabilidade da venda ali que você tem, conseguir treinar mais pessoas para você de fato ficar no estratégico ali no fechamento de uma venda, para você conseguir estar no ponto ali nos KPIs, que o Léo fala muito, no ponto que de fato vai mudar o ponteiro, tá? Mas hoje o ponto é você estar com pessoas que já faz aquilo que você gostaria de fazer, que de fato vai diluir algo que você levaria 2 anos para aprender em 6 meses, entendeu? E implementado com sucesso, porque a gente sabe aonde não errar. Muito bom. E é até legal, né, você falando isso, trazer os 3 principais pilares do Magnus, né? Sim. Então hoje, quando uma empresa ela entra para ser mentorada pelo Magnus, né, na verdade não é só uma empresa, é o CPF, o CNPJ, o time, a família, né? Nós mentoramos 100% da vida da pessoa, mas ela passa por esses 3 pilares, né? O primeiro é o modelo de negócio, porque não adianta eu falar de venda com um modelo de negócio errado. Não vai vender, ou vai vender menos, ou vai vender sem margem, né? Não vai escalar, vai ficar ruim. Né? Então a primeira coisa é a gente ajustar a engrenagem, que é o modelo de negócio. Depois nós vamos para os motores de crescimento, nós vamos entender para aquela empresa quais são os principais motores de crescimento, as alavancas, o que vai facilitar aquele crescimento, o que vai facilitar a venda, o que vai facilitar a atração de leads para que eu tenha mais conversão de vendas. Então, Google, Instagram, tráfego pago, tráfego orgânico, networking, eventos, várias outras coisas aqui que a gente faz, o próprio YouTube, que a gente vai disponibilizar aqui esse conteúdo. Então, esse é o segundo passo e depois a gestão aplicada. Que a gestão aplicada ela vem até de gestão de time comercial também. Então, venda está presente em tudo, mas também, obviamente, a gestão do seu time operacional, que também não adianta você só vender e não entregar, a retenção faz parte da venda, né? Então a venda basicamente ela é atrair, converter e reter, porque se você não retém, você não vende mais, você não vende mais para o mesmo cliente, porque é muito importante, que eu sempre falo, da venda vertical, que é o seu core business, e da venda horizontal, que são os produtos de cross-sell principalmente, que é aqueles produtos que você vende para o mesmo cliente, mas que são produtos diferentes, só que você só consegue fazer isso, só colocar isso em prática, se você tem ali essa qualidade no seu trabalho, né, e a retenção do seu cliente. Marcos, para quem está começando em vendas, tá? Eu quero que você deixe aí uma dica prática mesmo, né? Você já falou do livro Ponto de Inflexão, já deu uma dica. Dá mais uma dica agora, na verdade você já deu 2 dicas, você já falou do ponto de inflexão, já falou se o cara quer montar um time de vendas, quer vender, quer prosperar na empresa dele, para ele entrar para o Magnus Club, que é a nossa mentoria de aceleração de negócios através da MLS, Mentor League Society, Flávio Augusto, Joel e Caio. Fora essas 2 coisas, qual seria a outra dica que você daria, tanto para quem está começando, para quem quer entender um pouco mais de venda? Um livro, um curso,
um bate-papo, um networking. Sim. Dá mais uma dica aí para essa galera, o que você faria se você estivesse começando de novo? O que eu faria, começando do zero, eu acho que o principal ponto é eu procurar pessoas que já têm resultado naquilo que eu quero alcançar, vendas. Eu faria um curso para entender o que é vendas. O que é vendas do zero? O que é um bom processo de vendas? O que eu posso fazer quando eu tomo uma objeção? Então foi isso que eu procurei muito. Fui muito para os livros, comprei muitos cursos para aprender e desenvolver. E hoje o principal ponto para você, uma dica prática aqui, para você que é vendedor, para você que está começando e que já vai fazer com que você tenha resultado muito mais rápido, começa a apresentar o ROI que o seu produto gera. Ou seja, aquele produto que você vende, você tem que conseguir mostrar para o seu cliente, trazer uma percepção de valor, que aquilo que ele vai pagar para você é só uma fração do resultado que ele vai alcançar com aquela solução que você vai aplicar dentro da empresa dele. Com aquele serviço que você vai fazer, a prestação, ou alguma mentoria, qualquer coisa que você for vender para ele, apresenta o ROI. Porque quando o ROI é bem apresentado, a percepção de valor é feita, e ela é bem feita, a pessoa lá consegue entender que o seu produto resolve o problema, que o seu produto vai ajudar ela, que o seu produto vai ajudar ela a faturar mais, que o seu produto de fato vai contribuir. Tá? Então procura entender essa percepção de valor, o que ela precisa para de fato você conseguir demonstrar o como o seu produto pode ajudar ela a alavancar a venda dela. Muito legal. Marcos, o papo foi sensacional, sensacional mesmo. Eu acho que só da pessoa assistir esse podcast aqui, ela já vai melhorar muito as vendas dela. Certeza. Muito, muito. Mas agora, tirando um pouco as vendas, tirando um pouco o lado profissional como um todo, o resultado, eu queria que você deixasse uma mensagem, tá? Que ajudasse outras pessoas, principalmente pessoas jovens como você, a saírem também da onde você saiu, né, e começar também a trilhar esse caminho de crescimento, né, a subir as escadas, os degraus, assim como você está fazendo. Deixa uma mensagem para essa galera de algo que mudou ali o seu pensamento, que te ajudou, enfim, que você acredita que eles ouvindo isso também vai fazer com que eles tenham esse insight aí, também chegue, ou pelo menos tente, né, a trilhar um caminho parecido com o seu. Eu acredito que o principal ponto, para quem está começando, assim como eu comecei do zero, é servir. Sirva as pessoas. Se você não tem capacidade de pagar para estar com ela, se você não tem capacidade de fazer investimento para estar junto, sirva. Ou seja, agregue valor para aquela pessoa. Procure entender o que ela precisa. Ajuda ela. Agregue valor para a empresa dela. Mostre o resultado que você consegue alcançar. Tenha fome. Tenha ambição. Certo? Mas o principal ponto, tenha o coração ensinável. Seja uma pessoa que recebe as coisas e aplica. Seja uma pessoa que coloca as coisas em prática. Seja uma pessoa que quer aprender, quer crescer, quer se desenvolver. Porque, de fato, essa percepção de servir primeiro para depois conseguir algum resultado, de fato, ajuda bastante. Foi o que me ajudou. Tá? Comecei servindo bastante para, de fato, conseguir chegar numa posição diferente, um resultado alcançado. Foi algo que me contribuiu bastante. Perfeito. Em outras palavras, até contribuindo também, né? Sempre falo lá pro nosso time, primeiro você planta para depois você colher. Exato. E o que você plantou é o que você vai colher. Não tem como ser diferente. Antes de eu acabar esse podcast aqui, né, acredito muito que a gente agregou muito valor aqui na sua vida. Se você é uma pessoa que quer vender e deveria querer, né, muda as vidas. E se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, o sininho aqui, para que você realmente receba os outros conteúdos que nós vamos postar. Nós postamos toda semana conteúdo aqui no YouTube. Deixe sua curtida, deixe seu comentário também. Comente aqui o que você achou aí da trajetória do Marcos, de tudo que ele ensinou aqui pra gente, do que ele faz na prática e o que você gostaria de aprender ainda mais com ele, comigo, com o nosso time, com o Magnus e com toda a nossa equipe. Se você quer conhecer o Magnus Club, mudar a realidade do seu negócio, do seu CPF, da sua família e tudo mais do seu time, deixa aqui nos comentários ou também aqui na descrição desse vídeo tem os nossos contatos. Você pode fazer uma aplicação para entender se a sua empresa está no momento certo da gente acelerar ela através do Magnus Club. Marcos,
Muito obrigado pelo papo, foi Legal. sensacional, agregou bom. demais, cara, agregou demais. E agora, assim, a galera tem aqui um conteúdo gratuito para Só começar aplicar. as vendas e depois se aprimorar através de outras coisas, através de livro e tudo mais, tá bom? Exato. Galera, muito obrigado por mais esse episódio, grande abraço e até a próxima. Valeu!